Olá, eu me chamo Renato Veloso, sou juiz de direito e sou professor. E aqui você vai encontrar conteúdos que tratam sobre vários ramos do direito. E o objetivo aqui é propiciar que você, estudante de direito ou profissional de direito, consiga angariar conhecimento para aprimorar sua teoria e associar essa teoria com a prática. Isso de uma forma descomplicada. Eu pergunto a você: você sabe o que significa, você sabe o que é e qual a finalidade da cognição sumária? Vamos tratar disso nesse nosso vídeo. Mas eu peço que antes você curta, comente, compartilhe, faça com que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Tratar de cognição sumária exige que, primeiro, nós compreendamos o que significa cognição. O que é esse nome, essa palavra estranha, de pouco uso na vida corrente, na vida comum? Para começar, então, a compreender, vamos entender o sentido da palavra cognição. Ela vem do latim cognitio, que significa conhecimento. E o que significa, então, cognição? Sabendo que ela vem do latim e tem ali o sentido de conhecimento, podemos dizer que cognição é uma técnica em que se pega um objeto, se analisa o objeto na tentativa de compreendê-lo, de conhecê-lo. Então, cognição, no aspecto geral, é analisar algo e compreender o sentido, compreender e conhecer mais aquele objeto ou aquele assunto. Quando nós vamos para a questão processual, vamos para o direito, entendemos que cognição é o mecanismo, é a ação que o Poder Judiciário vai fazer para analisar uma determinada questão. E vai pegar o conjunto de elementos que compõem um processo, que compõem ali aquela questão apresentada ao Judiciário, e o Poder Judiciário vai olhar os elementos para entender aquela situação e, assim, proferir uma decisão resolvendo aquele litígio. Então, no processo, resumidamente, cognição é a ação, a atuação do Poder Judiciário ao examinar os elementos de um processo e o que as partes pedem para chegar à melhor solução com base nos elementos contidos no processo. A cognição, resumidamente, ela pode ser de dois tipos, até mais, mas basicamente são dois tipos: a exauriente e a sumária, que é nosso objeto de discussão. Cognição sumária é parte de um gênero chamado cognição judicial. Na cognição sumária, nós temos uma forma de analisar os elementos do processo que é diferente da outra forma de cognição, que é a chamada cognição exauriente. Como o próprio nome diz, exauriente porque ela exaure, ela esgota a análise dos elementos do processo, e ela vai ter efeitos distintos por ser uma cognição exauriente. A cognição sumária, ela difere da exauriente exatamente pela amplitude do que é observado. Na cognição exauriente, nós temos o esgotamento da análise de todos os elementos do processo, de todas as informações e dados e pedidos e argumentos que são apresentados no processo. Na cognição sumária, como o nome diz, sumário é abreviado. Então, na cognição sumária, o juiz ele vai analisar apenas alguns elementos do processo para decidir um pedido específico. Resumidamente, o juiz vai pegar, vai olhar o pedido e vai olhar quais os fundamentos daquele pedido, em que provas que se lastreia aquele pedido, para verificar, dentro das normas processuais, se os requisitos estão atendidos de maneira que ele possa proferir uma decisão. Veja que, na cognição sumária, a análise ela é específica, ela é pontual de elementos do processo. Não significa que é uma análise superficial, mas significa que o juiz não vai analisar o todo, o contexto todo do processo, porque ele tem que analisar pontos específicos referentes àquele pedido para que ele possa decidir
se os requisitos estabelecidos na norma processual estão atendidos. Na cognição exauriente, o juiz ele está ali analisando todo o processo. Voltando, então, à cognição sumária. O juiz, portanto, ele vai pegar o processo, vai analisar aquele pedido e vai buscar os elementos processuais que integram aquele pedido, de maneira que ele possa decidir se aquele pedido deve ser deferido ou indeferido. Como a cognição sumária ela consiste numa análise pontual de fatos e questões específicas, não se pode querer que o juiz analise todo o processo. E é por isso que na cognição sumária ela está atrelada a situações que, inclusive, não reclamam o contraditório. O contraditório ele é imprescindível, ele é um dos princípios processuais. Mas, quando o juiz ele tem uma orientação no sentido de que, para decidir determinados pedidos, ele deve apenas fazer uma análise pontual de aspectos determinados no processo, ele não se vale da cognição exauriente, se vale da cognição sumária. Então, você, advogado, quando vai fazer o seu pedido de tutela de urgência, de tutela provisória, você tem que ter em mente que o juiz ele fará uma análise pontual. Ele vai pegar, dentro dos seus argumentos, os elementos que integram aqueles argumentos e verificar se aqueles elementos eles concedem ao juiz a compreensão de que os requisitos da tutela provisória, por exemplo, vão estar presentes. Por isso, não adianta querer trazer todas as provas e que o juiz examine tudo, porque ele vai se ater às questões que você está apresentando que justificam aquele pedido de tutela provisória. Isso porque, na cognição sumária, analisada sobre o aspecto, sobre a ótica vertical da cognição, ou seja, vertical no sentido de amplitude, na cognição sumária, a cognição vertical ela é limitada, porque o juiz só vai examinar os pontos específicos, apesar de no processo você ter muitos outros elementos, mas ele só vai examinar aqueles pontos específicos que são necessários para o deslinde daquele pedido. E onde é que a gente vai encontrar a aplicação da cognição sumária? A gente encontra ela desde o início do processo, quando nós temos, por exemplo, que o juiz recebe a inicial, ele analisa ali se a inicial preenche os requisitos. Ele não está fazendo uma cognição exauriente, ele não analisa ali todos os elementos do processo para decidir, até porque não é o momento de fazer isso. Mas ele precisa fazer uma cognição sumária, ele verifica se as condições da ação estão presentes, se os elementos que integram uma petição inicial estão presentes. E se ele verificar que não estão, o juiz vai e pede para a parte, aponta o que está inadequado e pede para a parte fazer a emenda inicial, para que possa ajustar aqueles elementos que ele entendeu que não estavam atendendo satisfatoriamente às exigências do Código de Processo Civil. Então, no exame da inicial, o juiz já faz uma cognição sumária para verificar se os elementos da inicial estão ali presentes. E outra situação, por exemplo, são nas tutelas provisórias. Nas tutelas provisórias, tanto a antecedente como a cautelar, que estão lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, na tutela de evidência, que está no artigo 311 do Código de Processo Civil. E ainda temos outros momentos de cognição sumária em alguns procedimentos especiais, como, por exemplo, lá na ação possessória, quando o juiz pode deferir a liminar, examinando aqueles elementos previstos no rito especial da ação possessória, ou então no mandado de segurança, onde você tem ali também a possibilidade do juiz conceder a liminar, observando o requisito de concessão de liminar em mandado de segurança. Então, nós conseguimos compreender que a cognição sumária ela é uma técnica de análise dos elementos do processo, na qual o juiz ele está limitado a examinar apenas os elementos necessários ao deslinde de determinada situação processual, seja o exame da inicial, quanto às condições da ação e requisitos da inicial, seja
pedidos específicos no processo que vão exigir do juiz se debruçar sobre alguns elementos do processo e ele, então, fará ali uma avaliação para verificar se os requisitos estão sendo preenchidos. Assim, o juiz, na cognição sumária, ele não faz uma análise aprofundada, ou seja, não há um juízo de certeza, porque esse juízo de certeza, ele é presente na cognição exauriente. Por isso que se diz que na cognição sumária, o juízo é um juízo de probabilidade. Por isso que as decisões proferidas em sede de cognição sumária, elas não são atingidas pela coisa julgada material, apenas pela coisa julgada formal. O juiz pode, portanto, conceder uma tutela de urgência e, ao final do processo, ao julgar, perceber que a parte não tinha direito e revogar na sentença essa tutela de urgência. Por que ele pode fazer isso? Porque o juízo que ele faz no momento da cognição sumária é um juízo de probabilidade. Então, você tem ali, se a outra parte não agrava, não recorre daquela decisão, ela não vai poder ser recorrida para a instância superior. Mas o juiz vai poder, no momento da análise do mérito, quando ele fizer a cognição exauriente, ele pode sim acabar revogando. E o contrário também é possível. O juiz pode ter indeferido uma determinada tutela de urgência ou de evidência, porque não viu os elementos, porque o juiz era de probabilidade, e pode, ao chegar na sentença, conceder essa tutela, conceder o direito e também a tutela, para que a pessoa já possa usufruir provisoriamente daquele direito que, no momento processual anterior, ele havia indeferido. Por que essa diferença, Renato? Porque lá no momento que ele fez a análise, ele estava no juízo de probabilidade. Quando ele chega na sentença, ele já está no juízo de certeza, porque ele já está no momento da cognição exauriente. Por isso, é importante compreendermos o que é cognição sumária e seus efeitos. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Peço que você curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam também se beneficiar desse nosso conteúdo. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta sobre o que mais você gostaria de conversar em qualquer ramo do direito, ou ainda se ficou alguma dúvida sobre cognição sumária. Nós podemos voltar aqui e aprofundar mais ainda o tema. Muito obrigado, um forte abraço.